Sim, agora sim. Mas antes de trazer nossa querida Ana, eu vou pedir para o João Korngold fazer a nossa oração inicial e uma pequena apresentação de Ana, e que Jesus nos abençoe e nos dê um estudo maravilhoso essa noite. Por favor, João. Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui junto com vocês. Vamos deixar o pessoal que está chegando sentar, né? Para a gente poder começar a fazer a nossa oração. Vamos então elevar nossos pensamentos, pedir a proteção do Mestre Jesus para os trabalhos que se iniciam, que a nossa palestrante possa estar inspirada, guiada e protegida, e que todos nós possamos receber essas instruções de luz e que possamos internalizar e, mais importante, praticar no dia a dia esses ensinamentos que iremos receber. Pedimos proteção a todos que ainda vão chegar, aos que não puderam se juntar a nós nessa noite, que sejamos todos protegidos, abençoados, que o movimento espírita neste país possa continuar crescendo, que possamos continuar a divulgar a mensagem divina de Allan Kardec sob a proteção do Mestre Jesus. Repletos de alegria, pedimos permissão para iniciar os nossos trabalhos. Que assim seja. Então, boa noite novamente. Boa noite. Boa noite. Vamos apresentar, então, a nossa palestrante, Ana Guimarães. Eu acredito que a maioria de vocês a conhece, é uma trabalhadora espírita de muitos anos. Eu conheci há uns 30 anos atrás, no Ponto de Luz, na época que ela veio fazer uma palestra aqui e algumas outras vezes. Ana Guimarães é natural de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e uma das fundadoras do grupo espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro. Começou a pregar bem cedo a doutrina consoladora de Kardec, viajando por todo o território brasileiro e o exterior. Uma das características marcantes de Ana é começar ou terminar suas palestras com versos iluminados de alguns de seus poetas favoritos, demonstrando a beleza e o amor inseridos na arte da declamação. Ana Guimarães divulga a doutrina espírita há mais de vários anos. E quando é abordada sobre a sua biografia, ela sorri e afirma que seus grandes atributos são ser mãe e avó de 9 netos muito queridos. Então, é muita alegria. Nós convidamos a Ana Guimarães para fazer a nossa apresentação. Obrigado. Deixa eu só um garrafinha de água. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Há mistérios peregrinos nos mistérios do destino que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades
sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos os míseros cativos da iniquidade e da dor. A dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. São versos de um poema de Antônio de Castro Alves. E ele começa falando que há mistérios peregrinos nos mistérios do destino. Realmente, a época de Castro Alves, a reencarnação era um mistério, trabalhado por muitos povos. Muitos acreditavam na reencarnação. Todavia, não havia nada que pudesse justificar essa crença. Será que o homem vai e volta? Então, muitos povos acreditavam nesse ir e voltar e acreditavam também na metempsicose, ou seja, quando o homem entrasse numa decadência moral muito grande, reencarnaria no corpo de um animal. Era a crença que havia no passado. Outros povos não criam nessa possibilidade de o homem reencarnar como um animal. Mas era sempre uma interrogação. Quem estaria certo? Existiria realmente? Aí nós tivemos, então, a religião natural, que todos conhecem, né? Apresentando uma outra visão do ser humano após a morte. E apresentando ao ser humano, então, um céu, um purgatório e um inferno. E as pessoas realmente, como não tinham acesso à leitura, não tinham acesso às informações, às palavras de Jesus, acreditavam nessa sequência depois da existência na Terra. Aquele que vivesse consoante os princípios da igreja iriam para o céu. Aqueles outros que tropeçassem aqui, além, alhures, em algum lugar, para o purgatório. E os que tombassem de vez mesmo, ia para uma inferneira, não acabava mais, para sempre. Então, isso gerava no coração do ser humano um temor para com Deus, um medo de Deus, porque ele era o juiz, e um juiz inflexível, que não desculpava ninguém, não perdoava ninguém. Você errou, está no inferno. Então, toda essa coisa vivia dentro de nós, por quê? E vamos ver que nós tivemos quase 2 milênios bombardeados por essa informação. Por isso, até hoje, nós que somos espíritas, não conseguimos nos desligar totalmente das informações da igreja, porque é um atavismo que está conosco durante tanto tempo. Então, não é tão complicado a gente encontrar um espírita que acenda uma velinha aqui, faça uma promessinha ali, reze um terço, por causa do atavismo, aquilo que está conosco ao longo de algumas reencarnações. Com Martim Lutero, nasce, então, o iluminismo, porque Martim Lutero fez um trabalho notável. Além dele se rebelar contra a igreja, ele teve a oportunidade de tirar as escrituras de dentro das gavetas da igreja e oferecer à comunidade, às criaturas. 2 aspectos positivos nesse trabalho de Martim Lutero. Primeiro, dar a oportunidade às pessoas de conhecerem o Evangelho de Jesus. Segundo, dar a oportunidade das pessoas estudarem, porque raros eram aqueles que eram iluminados pelo conhecimento. Então, com a abertura do Evangelho, o que aconteceu? Mormente as mulheres
começaram a se preocupar em aprenderem a ler. E isso iluminou a mente, além de aprender a ler, das pessoas poderem estar em contato com as palavras de Jesus, aí dá oportunidade de ter opiniões, de analisar. E tudo isso nós fomos caminhando dentro das crenças que a igreja nos tinha oferecido, que Martinho Lutero abriu para nós outros, num tipo de informação diferenciado, mas precisava mais alguma coisa. Só aquilo ficava muito pouco para o ser humano, porque ele tirou as pessoas daquele do tapa que havia nos olhos das criaturas, mas, todavia, nos prendeu na letra também. Então, nós estávamos guindados àquilo que estava escrito. E até hoje é assim. Quando nós observamos a religião luterana, o protestantismo, nós vamos ver como eles falam que ali na Bíblia está a palavra de Deus. E você não pode sair da palavra de Deus. Não nos dá a chance do questionamento. Mas aí nós vamos recordar Jesus, quando, no último discurso, quando ele, já sabendo do que iria acontecer em breve, ele reúne-se com os discípulos para uma ceia. E ali ele tem a oportunidade de chamar a atenção de Judas, quando afirmou que a quem ele oferecesse o pão molhado no vinho seria aquele que o iria entregar a uma justiça complicada. E ele dá o pedaço de pão a Judas, o de Queriote, que era o único judeu no colégio apostólico de Jesus. Então, a partir daquele instante, ele faz a indagação a Pedro, que gera em nós uma série de interrogações, pelo menos a mim, me dá uma porção de interrogações que, a partir do tempo, naturalmente, a gente vai derimindo ao longo da existência. Ele pergunta a Simão: Simão, tu me amas? E Simão responde: sim, Senhor, eu amo. E ele pergunta por segunda vez, depois de dizer a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? E Simão fica assombrado. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí vem a terceira vez. Simão, tu me amas? E Simão chora. Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então, isso fica na alma da gente, no coração da gente. Porque a religião, e eu sempre acreditei que religião, partindo do verbo religare, verbo latino, religare, seria a religação da criatura com o Criador. Religação por quê? Porque a gente se desligou do Criador há muito tempo. Então, a religião viria para nos levar de volta ao sentimento da divindade que existe em nós e existe em toda a criação. Eu acreditava assim, até ler Leon Denis, e ele dar uma versão diferenciada de religião. E eu achei notável, porque o moço não disse há quanto tempo a gente está pregando, mas vamos lá, 60 anos. É um bocado de tempo, talvez mais do que muita gente que está aqui de idade. Então, a religação existe realmente, religião, mas não quer dizer me conduzir ao meu Criador. Não. Religião quer dizer unir as pessoas que estão guindadas àquela fé. Ou seja, aos senhores que frequentam esta casa, a religião deve processar o quê? A harmonização do convívio de todos. Não é isso que a gente pensa, que a gente vê quantas casas se dividem
não através da multiplicação necessária, mas através das dissidências que existem entre as pessoas. Então, nós não estamos entendendo a religião, que ela quer que eu aprenda a amar os senhores, que os senhores aprendam a me amar, que nós nos queiramos bem. Está no Evangelho isso. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Olha que convite que Jesus faz, porque é uma complicação esse negócio da gente amar aquela criatura que está nos atentando, nos perturbando, nos fazendo sofrer. É complicado, mas é o que ele pede que a gente faça. Então, se nós vamos entender isso, podemos entender religião. Porque, normalmente, por causa da reencarnação, nós temos aquelas pessoas que nos são simpáticas e aquelas que nos são antipáticas ou menos simpáticas. Então, o que é que a gente faz normalmente? A gente procura se aglutinar, se aproximar dos simpáticos e afastar dos que não são simpáticos. A religião tem como objetivo modificar essa estrutura. Se eu já amo aquele senhor e não amo esta senhora, com ele não há problema nenhum. Eu tenho que me aproximar dela, porque é a ela que eu preciso aprender a amar. Vejam bem, a religião comumente não ensina isso, não fala sobre isso. Então, nesse último discurso, Jesus tem a oportunidade de dizer também: eu não vos deixarei órfãos. Ele sabia que ia partir. Eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador. O primeiro consolador era ele mesmo. Enviará um outro, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito, e acrescentará outras coisas que de momento não vos posso dizer. Então a gente ficou na expectativa desse consolador, porque a igreja não trouxe essa consolação. Então nós aprendemos a pedir, nos viramos pedintes, pedindo a Deus, pedindo aos santos, pedindo a isso, pedindo aquilo, e nos prendemos às coisas exteriores, às coisas materiais. Acender uma vela, isso eu fui católica durante um bocado de tempo, mas acender a vela para o anjo de guarda, isso eu não entendi. Porque eu pensava, mamãe ensinou a gente a caminhar na casa sem acender a luz, que era para não perturbar o sono dela. Então, a gente chegava da escola tarde e andava no escuro. Se o meu anjo de guarda não é capaz de andar no escuro, não dá para guardar a gente, não. Precisa de uma velinha para que o anjo da guarda não dá. Quer dizer, nós aprendemos uma série de coisas que a razão diz que não está correto. Então, a gente ficou na expectativa do Consolador. Quem seria esse Consolador? Então, à medida que o tempo passava, nós estávamos na expectativa. Então, a igreja abriu as suas portas, mas não consolou. Martinho Lutero abriu novas portas, mas não chegou a consolar. E então, exatamente quando o povo relaxou dentro de si essa ideia de Deus, essa ideia de divindade e de religião, quando os luminares do conhecimento, das informações, afirmaram que Deus era uma utopia e a religião era a droga do povo, o ópio do povo, então, a partir desse momento, o mundo espiritual resolveu que estava exatamente no momento da chegada do Consolador. Aquele que seria enviado por ele, naturalmente com o beneplácito de Deus. E vamos perceber que, então, reencarna a 3 de outubro de 1804, numa família de juristas, um menino que recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E ele se torna, a partir da idade do estudo, ele se torna um educador
por excelência. Foge totalmente aquilo que era o princípio do trabalho da família toda. Ele sai do campo da jurisprudência e entra no campo da educação e começa o seu trabalho de professor. Ama a infância, ama a juventude, de tal monta que ele ainda tem um compêndio de aritmética que é utilizado em França até hoje. O trabalho que ele realizou no campo da educação, naturalmente sob a égide de um professor emérito, permanece ainda na lembrança daqueles que estão por lá. Ele está totalmente afastado das ideias religiosas. Pelo contrário, ele não acreditava em Deus, dizia que ele era ateu. Mas, de repente, ele tem um convite para conhecer algo que era singular. E esse convite mexeu com o quê? Com o homem acostumado a raciocinar. Mexeu com o cientista, com o homem das buscas. E ele foi buscar e encontrou alguma coisa que fugia totalmente à questão racional, à razão. Quer dizer, uma mesa que respondia perguntas inteligentes. Perguntas de ciência, de física, de química, de geometria, de matemática, de geografia, de história. Ele ficou assombrado com aquela mesinha, porque não tinha cérebro, não tinha músculos, não tinha nada que justificasse que ela pudesse raciocinar. Então, ele foi pesquisar, trabalhar. E se nós estudarmos o Pentateuco da Revelação, se nós analisarmos detidamente o livro dos médiuns, nós vamos ver o trabalho de pesquisa realizado pelo professor Hipólito para descobrir métodos que simplificasse aquela comunicação, porque ele desejava saber o que havia por trás da mesinha. De pronto, assim, não dava para saber, porque era complexa demais a forma de comunicação, porque as pessoas colocavam o dedo sobre a mesa, através dos raps, a mesa ia dando resposta, muito vagarosamente, porque era letra a letra. Depois eram as pranchetas, que eram colocadas sobre a mesa, alguém botava o dedo e a prancheta, então, escrevia vagarosamente, a cestinha, e isso e aquilo, até que o insight, ele pensa, já que o homem coloca o dedo na mesa, coloca o dedo na prancheta, coloca o dedo na cestinha, por que não colocar o lápis diretamente na mão da criatura? E foi o que ele fez, e então se tornou mais fácil. E o que é notável no trabalho do professor Hipólito, porque até aí Allan Kardec não havia nascido ainda. O que é notável, ele se preocupou com um dos aspectos importantes da nossa doutrina, que é a universalidade dos ensinos. Ele não se prendeu a algumas criaturas ali que recebiam as informações. Ele procurou no mundo todo. Onde quer que ele soubesse que havia um sensitivo, ele enviava as suas indagações. Depois recolhia tudo e cotejava para ver se a indagação que veio da Patagônia, a indagação que veio da África, a indagação se batiam entre si com diferenças de expressões idiomáticas, mas eles deveriam ter o mesmo cunho de informação. Então, ele fez esse trabalho de sapa, trabalho penoso, que hoje a gente, o espírita hoje não dá tanto valor. Não dá tanto valor porque não estudam as obras basilares da nossa doutrina. Não se estuda mais em profundidade a bibliografia da época de Kardec, quando os pesquisadores aprofundaram o bisturi da razão para
saber se as afirmativas dos espíritos, através de Allan Kardec, se eram verdadeiras. Então, não se vê vender os livros de Bozzano, de Leon Denis, de Gabriel Delany, aquelas obras que são importantes para sedimentar em nós a certeza da imortalidade da alma, a certeza da reencarnação. Não encontramos mais nas livrarias. Nós nos prendemos às obras que vêm através da mediunidade. André Luiz, Joana de Ângeles, eles não dão conhecimento espírita. Eles aumentam o nosso conhecimento se tivermos. Porque a visão espírita quem dá é Allan Kardec. A visão real da doutrina espírita é com Kardec e as obras subsidiárias, que são os pesquisadores do passado. Raramente a gente encontra alguém que tenha lido Lombroso, Bozzano, Elisabeth de Perrance. Pouca gente leu. E são esses livros que vão sedimentar em nós a razão, o raciocínio. Então, a gente vai se tornando espíritas materialistas. Porque, em realidade, nós frequentamos a casa espírita, mas temos medo de espírito. Imagina, você vai subindo a escada e apaga a luz e você se defronta com o espírito. Como é que você se sente? O que é que você vai fazer? Estou perguntando. Eu falo assim, vai entrar para participar da nossa palestra, irmão? Por favor. Corajosa. Corajosa. Entra conosco. Eu desconfio que você vai sair correndo, vai descer aquelas escadas assim de tobogã. Se ela não correr, é porque as pernas não dão conta. Vai bombear. Medo de espírito. Eu sabia que ela entregou. Então, é complicado isso, você imaginar que alguém que convive com os espíritos, olha, está lá no livro dos espíritos, os espíritos interferem em nossa vida? Resposta, mais do que imaginais, de ordinário. Ordinário, são eles que vos dirigem. Como é que a gente vai ter medo de alguém que está nos dirigindo? Sei lá, não combina. Então, nós vamos perceber medo da morte. Olha outra coisa. Você não tem medo de morrer também, não, né? De vez em quando eu dou uma pensadinha. Medo. Tem não. Tem não. E se ela aparecesse aqui e falar, vou te levar hoje? Com vontade de Deus. Não é medo, não, dona Ana, por favor. Tchauzinho. Aí, ó. O importante é que a gente seja honesta com a gente mesmo. Então, como é que a gente vai entender isso? Medo de desencarnar. Se nós somos oriundos de lá, lá é a verdadeira vida, a vida que não tem fim, mas esta é transitória. É uma temporada só, 50, 70, quando muito, 100, um pouco, 100 e poucos anos, não mais do que isso. Nós vamos voltar para o nosso mundo de origem. Às vezes eu digo uma coisa que as pessoas não entendem. Falam, coitada, dona Ana, 84 anos, está caducando já. Eu digo, né? Nós estamos agindo ao contrário do que a razão deveria nos orientar. A gente faz festa, distribui santinho e faz uma complicação danada quando nasce uma criança. Nasceu meu filhinho, que beleza. Deveria ser o contrário. Nasceu meu filho, oh meu Deus do céu, coitado do meu filho, nasceu. Por que você voltou, meu filho? E chorar, e contar para as pessoas, gente, chorem comigo, meu filho nasceu. Deveria ser assim. Porque, pensem bem, um filho que nasce é o quê? Uma grande interrogação. Qual vai ser o futuro dele? O que é que ele vai fazer na vida? Então, é um tiro no escuro o nascimento de uma criança.
Você nunca sabe qual será o futuro. Aí, quando desencarna a mãe, a gente fazer festa. Gente, convido vocês, a minha mãe morreu. Venham, vai ter um almoço, um jantar e tal. Minha mãe morreu. Estou muito feliz. Meu marido morreu. Estou mais feliz ainda. Aí a gente convidar as pessoas. Por quê? Abriu-se a porta da realidade e nós voltamos para a verdadeira vida. É um dia de festa, quando a gente parte daqui. Quando chega aqui, chegamos onde, minha filha? Onde nós chegamos? Diz para mim. Jesus tem misericórdia, sem roupa, num lugar qualquer. Não. Chegou num mundo de Provas e expiações. para fazer o quê aqui? Está de férias? Não. Provas e expiações. Ou vai ser testado no que já aprendeu, ou vai espiar as mazelas que realizou. Dá para fazer festa? Minha sobrinha acabou de nascer, está na UTI. Então chora, minha filha. Chora. Então, vejamos como nossa doutrina é a doutrina da racionalidade, de nós analisarmos. A resposta 919, eu adoro essa resposta. Alguém lembra da resposta? Santo Agostinho. Santo Agostinho. O que foi que responderam? Vamos ver se eu lembro direito aqui. Como dizia um sábio, conheça-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, o objetivo da doutrina em nós não é que a gente conheça a Deus, que a gente conheça os mundos habitados. Não. O conhecimento de nós mesmos. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui por razões objetivas. E como o mundo é de provas e de expiações, ou eu estou aqui em prova, ou estou expiando os meus débitos. Então, a nossa fé nos aspectos basilares da nossa doutrina, bem, depois de tantos anos, tem que ser maior do que um grão de mostarda. Pelo amor de Deus. Olha o que é que Jesus fala contra nós. Se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele coloca no condicional, no futuro do pretérito, se vocês quiserem, ele coloca uma condição. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É nada. Se perde no meio de 2 dedos. Então, ele quis dizer que a gente não tem fé nenhuma. E temos que começar a adquirir uma fé. E se ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer aos nossos aspectos negativos, saia daqui. E a gente se libera dos aspectos negativos, que é dizer a montanha se afasta. Quer dizer, ele diz que os nossos aspectos negativos é uma montanha. Então, nós recebemos das mãos do professor Hipólito, que nasceu no dia 3 de outubro, e depois das mãos de Allan Kardec, que nasceu no dia 18 de abril de 1857, nós recebemos a chave liberatória, a chave da nossa libertação. Então, uma coisa que o espírita tem que ter na sua cabeça a respeito de si mesmo, já que ele diz que nós devemos nos conhecer, o que temos que saber é o que é o espírita. Segundo o professor Hipólito, na pele de Allan Kardec. O que é o espírita? O que ele diz é de molde a nos acordar, a nos despertar para uma realidade que nem sempre a gente pensa. Então, ele diz assim, ele podia dizer, o espírita se reconhece, mas ele não disse isso. Posso falar o que ele disse? É para vocês sorrirem um pouco, senão a gente fica muito circunspecto. Ele disse assim, reconhece-se o verdadeiro. Para que essa palavra?
Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas. Se ele diz o verdadeiro, é porque ele acreditava que havia o quê? Falsos. Haviam aqueles que vinham na casa espírita por diletantismo, vinha na casa espírita porque não tinha outra coisa melhor para fazer, vinha na casa espírita para, não sei, para qualquer coisa, menos para aprender, menos para se dedicar a algo que pode reformular a sua maneira de ser, de agir e de pensar. Então, a gente tem que parar. Posso fazer uma pergunta? Sim. Como é que a gente reconhece se o espírito é verdadeiro ou falso? Pela condição moral e pelos esforços de domar as más tendências. Você sabe se eu sou verdadeiro ou falso? Teria que conviver um pouquinho para ver. E ele é verdadeiro ou falso? Estou no caminho, viu, dona Ana? Há 14 anos para descobrir. Nota de 1,50. Tá difícil. Como é que a gente reconhece se é verdadeiro ou falso? Atitude moral. Eu diria que é atitude moral. Pelas atitudes. Pelas atitudes? Então, eu tenho que olhar as atitudes daquele moço para saber se ele é verdadeiro ou falso? Sim, mas no cotidiano você vai entender as atitudes, se ele realmente é ou não. Sabe como que eu descobri? Eu fiz uma descoberta notável. Como é que a gente sabe se é verdadeiro ou falso? É no espelho. Você chega na frente do espelho assim e pergunta, você é verdadeiro ou é falso? Não é olhando para os outros, não. Porque a mim não vai mudar nada se eu souber se ela é verdadeira ou falsa. Ou se ele é verdadeiro ou falso, ou os outros. O que é que muda em mim? Saber dos outros? Eu tenho que saber de mim. Então, chegar no espelho e perguntar, você é verdadeiro ou é falso? E o espelho vai me responder, não, a minha consciência. Se eu frequento uma casa que é honesta, estudiosa, trabalhadora, onde tenta desenvolver a fraternidade entre os componentes, onde o trabalho é recoberto pela dignidade, pela honradez, e eu frequento essa casa, eu faço parte da casa, então eu sou verdadeira espírita. Sou eu que tenho que saber se eu sou ou se eu não sou. Então, o espelho não vai responder, é a minha consciência que vai me dizer. Então, Allan Kardec diz isso, que só se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele não diz que se reconhece pela sua santidade, não. Ele não diz que se reconhece o verdadeiro espírita porque ele é quadradinho, nada disso. É por sua transformação moral e pelo esforço que ele vai envidando para domar as tendências negativas, que é realmente o que nós estamos fazendo, a realidade. Então, nós aprendemos que as virtudes são para ser conquistadas. E nós falamos das virtudes, geralmente, distribuindo para as pessoas. O homem precisa ser bom. Precisa? Por que precisa? E como é que a gente faz para ser bom? Então, hoje nós falamos muito de autoajuda, psicologia, Joana de Ângeles. E as coisas ficam tão egoístas, porque eu tenho que pensar na minha felicidade. Eu tenho que ser feliz. Deus me ama. Ele quer que eu seja feliz, mesmo que a minha felicidade seja em detrimento da felicidade dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Porque Deus ama a mim, a vocês não. Então, a nossa felicidade em detrimento dos outros, não é isso que o Espiritismo ensina.
Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a amar os inimigos, a fazer o bem a quem nos persegue, nos caluniam. Então, quando a família que nos recebeu, papai, mamãe, não importa como eles sejam, eu tive um bom pai, eu tive uma má mãe ou uma boa mãe, isso é uma questão da necessidade pessoal, a necessidade de cada um. Se eu tinha necessidade de passar a minha infância, juventude, adolescência nas mãos de um mau pai, é porque ali estava o cerne da minha necessidade para aprender a compreender o próximo. Porque a gente não está reencarnando por primeira vez. A gente já está dentro da roda viva das reencarnações. Então, eu tenho o pai que eu mereço, a mãe que eu mereço, e não posso reclamar deles. E aí vem o matrimônio, quando eu tenho o marido que eu mereço para aprender. Está vendo? Concordo com a senhora. É isso aí mesmo. E o marido tem a esposa que merece. Porque a gente só pensa no agora. Mas por que você não pergunta? Por que eu casei com ele? Ou então, por que eu casei com ela? Tanta mulher no mundo, eu fui escolher justo esta. Qual a razão? O espírita pode indagar. E a resposta, naturalmente, vem. Porque você precisava se reajustar com essa criatura. Era essa que você precisava para testar as suas conquistas, se for uma prova. Ou para pagar as suas dívidas, se for uma expiação. Ora, eu acho isso tão simples se nós estudamos Kardec. Você vê nas leis morais, nos finalmente do Livro dos Espíritos, as leis morais. Isso eu aprendi com a minha filha. Ela deu uma aula sobre as leis morais que eu nunca tinha pensado nisso. 4 leis morais dizem respeito à nossa individualidade, a mim. 4 leis morais diz respeito à coletividade. E 2 leis morais dizem respeito à divindade. Então, vocês olham detidamente para dividir a qual que é que se relaciona a você, individualmente. E quais as que se relacionam a você na convivência com a coletividade. E quais aquelas que se relacionam com a divindade. Porque eu não vou contar para vocês quais são. A gente precisa estudar. E estudar com equidade, com vontade de aprender. Aprender para nos sentirmos melhor. Para sermos aquilo que Jesus espera que sejamos. Quando ele diz, do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Se 99 estiverem no redil e uma estiver perdida, eu deixarei as 99 que já estão guardadas e vou em busca daquela. Eu não gostaria de ser aquela ovelha. Por que dar esse trabalho a Jesus? Não é tão melhor que a gente vá aprendendo enquanto estamos a caminho? Enquanto estamos aqui? Que a gente comece a vivenciar aquilo que nós pregamos para os outros. Lembrando sempre que a gente não prega para os outros. Nós pregamos para nós. Eu falo para mim. E vocês escutam, graças a Deus. Então, a doutrina espírita veio para mim. A doutrina espírita veio para mim, para você, para todos nós, individualmente. Porque sou eu que tenho que entender que eu sou alguma coisa que fui criada por Deus, que perpassei pelos reinos da natureza para chegar à situação comunal. Mas eu não saí do mundo de provas e de expiações. Qual a razão de eu estar aqui? Porque ou eu aprendi alguma coisa no mundo espiritual e vim aqui para passar pela prova, se eu realmente aprendi, ou eu estou aqui para pagar as minhas dívidas. Não é o que acontece normalmente, segundo diz Emmanuel,
que a gente vem para pagar e, ao invés de pagar, assina mais promissórias, aumenta o cabedal das nossas dívidas. Então, despertar para a realidade, pensar como espíritas, sempre, em qualquer circunstância. Se estamos em casa, diante dos embates que são naturais, antes de qualquer atitude, pensa como espírita. O que é que o espírita deve fazer diante de uma desavença que está havendo, marido e mulher? Eu sou espírita. Como é que eu devo agir? Nossa, a violência nunca resolveu problema nenhum. Se fosse assim, os que lutam boxe seriam muito felizes, e não são. Há pouco tempo desencarnou o Maguila, coitado, apanhou tanto que ele ficou meio fora do ar, desencarnou há pouco tempo. Então, não é através da violência que nós vamos resolver os nossos problemas. Se nós temos a capacidade, e somos os únicos animais capazes disso, de falar, de emitir opiniões, de raciocinar, por que não resolver os nossos problemas dentro do raciocínio, dentro da lógica, dentro da fraternidade? Se nós pensarmos sempre como espíritas, a nossa vida vai ser diferente. Aí nós vamos encontrar aquilo que está no tema que me deram, coisa, encontrar a paz. Que paz que nós estamos buscando? A paz de uma conta bancária cheia? A paz de um emprego estável, tranquilo? A paz, que paz que a gente quer? Por que não buscar a paz da consciência tranquila? A paz da consciência tranquila não nos exime de lutar bravamente pelo pão nosso de cada dia. Não nos exime. Haja vista a vida de Francisco de Assis. Haja vista a vida de Chico Xavier. E haja vista a vida de tanta gente que nos serve de exemplo, um exemplo que a gente não segue. Porque está lá na resposta 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia? É uma palavra só na resposta à indagação de Kardec. Então, se nós temos um modelo que, quando bateram na face direita, ele não apresentou a esquerda para ser apanhada também, não. Ele perguntou ao agressor: se eu errei, aponte-me o erro. Mas se eu não errei, por que me bates? Essa resposta é uma resposta racional, não é instintiva. Nós ainda não saímos do sistema límbico do cérebro. Nós ainda raciocinamos como quando estávamos no reino animal. É reação. Não. Nós temos que começar a utilizar o frontal do nosso cérebro. E, ao invés da reação, usar a ação. A ação é lógica, a ação é racional, a reação é instintiva, é animal. Então, a doutrina espírita veio para que a gente comece a pensar com esta parte que é a menos utilizada do nosso cérebro, o frontal, onde está o nosso canal de ligação com a divindade, com a flor de lótus, que os indianos colocam. Então, vejam bem, a doutrina espírita é lógica, esclarecedora, ela desperta, ela acorda nós que estamos dormindo em berço esplêndido. Então, eu quero paz. Como é que eu encontro essa paz? Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro e penso como pensar, foi você que falou Santo Agostinho? Penso como ele. O que eu fiz hoje? Eu feri alguém? Pode ser que eu esteja ferindo pessoas aqui, eu não sei, mas aí foi involuntário. Eu estou passando
a doutrina espírita, que é linda, que é notável, que é libertadora. Então, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e penso, eu agredi alguém, eu machuquei alguém, eu fui desonesta com alguém, eu desonrei alguma coisa. Se a minha cabeça disser não, eu estou em paz. Não importa se amanhã eu tenho uma dívida para pagar e eu estou preocupada com a dívida. A preocupação com a dívida também não resolve, porque preocupação, a gente deve se ocupar, não preocupar. Mas deixa para lá, porque o que tira a nossa paz é quando nós agimos com desonestidade, quando nós agimos em detrimento da outra criatura. Aí sim, perdemos a paz. Então, a paz real é aquela que vem da consciência tranquila, do dever cumprido. Vale a pena estudar a doutrina espírita? Vale a pena. Como vale? Porque a gente vai voltar para o mundo espiritual e vamos nos preparar para retornar. Temos que pensar como espíritas, pensar como espíritas. Você acha que você vai voltar rapidinho? Sim ou não? Eu acho que eu vou, viu? Vai? Deus te abençoe. 40 anos, mais ou menos. Sim. E você, vai voltar rapidinho? Não sei. Não sabe? Não. Não? Não. E o senhor, vai voltar rapidinho? Eu espero que não. Espero que eu tenha algum tempo para aproveitar o aprendizado do mundo espiritual. Não precisa esperar. Isso eu tenho certeza que sim. Não vai voltar rapidinho, não. Não vai. Por que não vai? Porque a gente não está educando os nossos filhos devidamente. Qual jovem que quer ter filhos? Eu tenho 2 netos casados. E no Natal me deram presente para a vovó, presentinho para cá, presentinho para lá. Eu fui recebendo os presentinhos, botando em outra coisa, botando ali. Depois eu disse, por que vocês trouxeram isso? Eu não quero nada disso. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso de um presente. Aí os netos ficaram assombrados, a vovó nunca fala assim, mas eu estava falando, zangada. A minha filha ficou me olhando assim, que é isso? A mamãe deve ter enlouquecido, coitada, tá velha também. Aí, vó, eu falei, o que eu quero é um bisneto, gente. Me deem um bisneto para eu chorar bastante, mas um bisneto. Ah, não, vó, tenha santa paciência. Agora não. Os jovens não querem ter filhos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar a religião aqui entre nós, conversar com aquela... Ó, minha filha, você volta primeiro, pelo amor de Deus, me dê uma chance de reencarnar, porque eu vou precisar. Então, a gente criar o clima que nos dê chance de reencarnar. Senão, a gente vai ficar fazendo igual o que está no livro de André Luiz. André Luiz botou um nome estranho no homem, que eu esqueci o nome dele, mas ele está lá esperando a chance de reencarnar. E quem disse? Que assim, lembra do nome? Coitado do Sigismundo, né? Também com esse nome. Ninguém queria que ele reencarnasse. E ele está lá no maior sofrimento. Então, nós temos que pensar que a gente vai ficar de porta em porta. Me aceita, pelo amor de Deus. Me aceita. Nem pensar. Ah, pode sair. Não é brincadeira isso. É uma realidade. Então, nós temos que construir o arcabouço daquilo que será o nosso futuro. Senão vai ser muito complicado para a gente reencarnar. E o mundo passando de provas e expiações para a regeneração. A gente gostaria de estar aqui, onde estivesse equilibrado, o bem e o mal equilibrado, e a gente ter uma vida mais tranquila, depois das lutas, dessa expiação danada, que a gente está espiando para todo lado e a coisa complica cada vez mais. Então, nós vamos saindo disso, mas tem um preço. O preço é a conquista dos valores imperecíveis da alma.
Aprenda a querer bem o próximo. Aprenda a querer bem seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, a sogra, o sogro. Aprenda a querer bem. Porque é isso que Jesus espera de nós. E eu vou fazer uma pergunta. Mais uma, posso? O senhor já disse à sua esposa hoje, eu te amo? Não disse? Você falou, não escutei. Meu Deus, nem do lado de cá e do lado de cá também não. Pensei, mas não falei. Começa a desenvolver a leitura Mas mental. tudo começa no pensamento. Mas eu já falei. Ela já falou. Eu já falei que eu amo ele. Que pobreza. Beleza, né? Eu li, mas não aprendi nada com isso. O senhor já disse a sua esposa, eu te amo? Hoje? Olha, Os não vou maridos estão perguntar devendo, para os outros, não. Hã? Os maridos estão devendo, né? Quem falou ali, Todos falou. os dias, que ele é uma pessoa especial, que eu amo estar do lado dele, que ele é um presente de Deus na minha vida. Pois Quase é, minha todos os filha, mas dias. tá aí. A maior pobreza, você começa a doutrinar ele da paz. Diz que me ama, meu bem. Diz que me ama, Foi meu isso que a bem. senhora falou, ela veio resgatar e eu vim ajudar a resgatar. Eu vim só Além de- colaborar com ela. Além de tudo, é convencido. Ela Não ama eu e é dou os trabalhos, eu convencido. dou o trabalho para ela resgatar. Dona Lúcia, eu tenho que ensinar. Eu falo assim, amor, eu vou comer, sou bonita. Tem hora que eu descer, você fala que eu tô linda, não é bonita, não é linda. Aí eu repete, né? Eu relaxando, olha, eu vi isso, ele fala. É obediente, né? Quer dizer que você traz ele aqui, né? Se me ensinar, eu falo, né? Aqui no nosso mundo de provas. Ah, deixa eu perguntar às senhoras. Quem... Não disse também, não é? Então diga agora para todo mundo ouvir. Eu não me convencido. Se ele ficar convencido, o problema é dele, não é seu. Então diga a ele, porque a gente ouve. Deixa eu ouvir. Ai, ai, ai. Tá bom. Eu te amo. Agora eu vou te dizer uma coisa que é muito importante. O maior empecilho à evolução da criatura, ao crescimento moral da criatura, é o orgulho e o egoísmo. É o orgulho que te prende a boca para você falar. É mesmo, mas sabe por quê? Vou falar para todo mundo também. Porque um dia eu fui cair no momento lá com ele assim na frente dos amigos, assim, que na próxima encarnação eu queria ele ter como meu esposo desse, que era eu que queria como esposo, de tanto que eu amo, né? Aí ele falou assim, Deus me livre, é só reclamar do seu pai. Só uma vez. Aí eu fiquei Pensa como espírita. Pensa como espírita. O problema é dele, não é seu. O problema é dele. A gente tem que pensar sempre como espírita. Se você diz que o ama, e ele olha para você e fala, sai para lá. Pensa como espírita. Coitados, mas que ignorância, eu tenho que ajudá-lo a crescer. Se a gente pensa como espírita, não fica gastado, não fica zangado, não fica preocupado. Sempre pensa. Um dia perguntaram para mim, Dona Ana, se o senhor Guimarães te trair, o que é que você faz? Problema dele. Eu falei, não faço nada, o problema é dele, ele que traiu. Se fosse eu, aí o problema era meu. Mas foi ele tem que se virar e resolver o problema dele. Essa é a lógica, e a nossa religião é lógica. E nós temos que pensar logicamente. Uma coisa que é importante que vocês sabem, aqui ninguém casa por amor. Ninguém ama. A gente não sabe ainda o que é amor. Os espíritos dizem, Deus é amor. A gente não sabe o que é Deus. Então, não sabemos o que é amor. Mas a gente casa para reparação.
É casamento de prova ou de expiação? Está no Evangelho. Casamento de prova ou expiação? A gente vai aprender. Então, quando você se casa, você vai morar numa casa. É uma casa. O lar é construção pessoal, construção do tempo. Então, quando você diz a ele, eu te amo, ele pode fazer um muxoxo, problema dele. Mas a sua palavra bate aqui e fica. Isso é que é importante. A palavra amor, que está bastante desgastada hoje, ela tem uma vibração perfeita. E cada vez que você diz isso dentro da sua casa, você imprime na parede. E é assim que nós vamos construindo o nosso lar. Dessa forma, a gente vai construindo o lar. E é dessa forma que nós vamos educar os nossos filhos dentro de um clima harmônico, de um clima pacífico, criado pela palavra amor. Então, você acordar e dizer a ele, eu te amo. Não é verdade. Mas você diz. E ele responde a você, eu te amo. Fica lá nas paredes. Aí você recebe um filho complicado, difícil, um espírito complicado. Mas ele vai entrar num clima de fraternidade que a palavra criou. Então, você vai ter menos trabalho com aquele espírito, porque cada vez que ele adentrar a casa, ele vai ser abraçado pelas paredes. Isso eu digo de cátedra, porque eu sinto bastante as vibrações de onde eu vou. E eu ando em tantos lugares. Eu vou contar uma historinha, me dão mais um tempinho? Tudo bem? Uma historinha rápida para registrar o que eu estou dizendo para vocês. Um amigo me pediu que fosse até a casa dele, porque o filhinho pequenininho, estava com febre. A esposa era enfermeira, era porque já desencarnou, e estava cuidando da criança, já tinha 4 dias, e o menino continuava com febre. Aí ela levou no médico amigo, ele olhou, passou um remedinho, ele tomava, a febre baixava, depois voltava. Eu tinha um compromisso naquela hora, e ele falou assim, eu te levo lá, e depois eu levo você na minha casa. Tudo bem, fomos. Cheguei no apartamento, e esqueci o nome do bairro. E chegamos na casa dele, eu entrei, aí ele falou assim, você fica aqui na sala? Que eu vou lá no quarto, que o quarto deve estar uma bagunça, porque ela bota a bacia em cima da cama, e molha a criança, enxuga, e joga a toalha no chão. Vou dar uma arrumadinha, depois você entra. Eu fiquei sentada ali, admirando a sala, uma sala bonita, uma cortina esvoaçante, assim, branquinha, a porta estava aberta, então a cortina levantava, eu estava admirando. De repente, comecei a sentir um cheiro desagradável, de coisa estragada. Eu falei, nossa, tá tão limpinho aqui, de onde está saindo esse cheiro? Quando eu virei assim, na parede branca, tinha algo assim como um punhado de lama que foi jogado e esparramou na parede. Eu falei, Jesus, eu não tinha visto isso. Virei para o outro lado, outra. Depois outra, depois outra. Aí eu olhei a cortina estava escorrendo aquela lama escura e mal cheirosa. E eu comecei a pensar que eu estava ficando perturbada. Eu falei, meu Deus do céu, tem que rezar, que eu estou perturbada. Mas aumentava aquele cheiro desagradável. Aí ele apareceu, abriu a porta do quarto e falou, pode entrar e tal. Aí sumiu e eu entrei. Ah, mas quando eu entrei no quarto foi pior ainda. As paredes estavam imundas e o cheiro era de desencarnar. Eu cheguei na beira da cama, o menininho estava lá respirando com dificuldade, febre alta. Fui dar o passe nele, dei o passe, e à medida que eu ia dando o passe, a febre foi baixando, baixando. Quando terminei, a febre já tinha cedido, ele estava transpirando bastante. E aí, um espírito amigo disse, o menino não tem nada, não está doente. Ele está respirando os miasmas deletérios dos palavrões.
que estão nas paredes. Isso que você está vendo. Então, o menino respira esse ar que você está tendo dificuldade de respirar pelo mau cheiro e ele enferma. Então, os pais estão enfermando o menino. E se continuar, ele não vai resistir, porque é muito frágil. Então, ela perguntou para mim, falou, tia Ana, o que é que meu filho tem? Eu falei, ele está intoxicado de palavrões. O meu amigo, que era espírita e pregador, disse, não, aqui ninguém fala palavrão. Eu disse a ele, falei, meu filho, você me conhece. Eu amo o espiritismo. Eu amo o espiritismo de paixão. E comecei a amar o espiritismo muito cedo. Eu tenho um respeito infinito pela mediunidade. Eu não brinco de médium. Eu tenho um respeito pelos espíritos. E você me conhece. Você sabe que jamais eu inventaria uma coisa com o nome dos espíritos. E quem falou no meu ouvido foi Dona Benedita. Aí a esposa falou, é verdade, a gente briga e os palavrões saem da minha boca, da dele também, e a nossa casa está cheia de palavrão, e está cheia de lama nas minhas paredes. Dona Ana, tia Ana, pelo amor de Deus, o que eu faço para limpar essas paredes e sarar o meu filho? Eu falei, minha filha, eu não sei, porque a gente passa tanto tempo sujando para limpar, já é outra história. Ela falou, 6 meses, 1 ano. Eu falei, depende, se sujar outra vez, aí, não, aqui dentro ninguém mais vai dizer palavrão. 6 meses depois, ela me convida para ir à casa dela. Ela falou, eu quero que a senhora vá ver minhas paredes. Não tinha mais. Não tinha mais a lama que eu tinha visto, talvez. Terem ideia do nosso comportamento do nosso lar. Muitas vezes, a gente olha a nossa casa por causa do relacionamento complicado e acha que está no inferno. Não, o inferno está aqui. E a gente bota para fora se quiser. E o Espiritismo vai nos ensinando isso. E a gente vai aprendendo, e à medida que aprende, nós vamos saneando a nossa vida, o nosso lar, a nossa cabeça. O Espiritismo é assim, claro como o sol, lindo como uma rosa que se abre na primavera. Vale a pena conhecê-lo e vale a pena colocá-lo no coração. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tem a cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, dona Ana. Que lindo, né? Um estudo maravilhoso no meio da semana. Queria agradecer de coração a presença de todos aqui hoje. E eu quero dar um recadinho rápido, que nós temos um jantar maravilhoso lá nos esperando. Quem quiser comer, tiver com fome. Quem não tiver com fome, leva para casa. O arroz, feijão, pasta. Ui, cuscuz paulista. Esse é... Eu não vou falar dos doces, não, porque eu não posso. Lá ver. Pudim de leite. Nossa. Tem de tudo hoje lá. E a gente vem nesse banquete, né? Vai ter um banquete lá fora, a gente falar de Jesus. Nos faz pensar, né? Eu pego 19, ela me pegou, viu, do 919. Eu pensei assim, será que vai pedir para falar todinha, que é 2 páginas, a resposta, mas ela foi boazinha, eu só tive que falar o comecinho dela, que é conheça-te a ti mesmo, né, que a gente quer conhecer os outros primeiro, isso foi muito bem dito, né? Nós queremos conhecer os outros, e nós, tá tudo certo com a gente, né? Mas não é assim que o Espiritismo, que Jesus nos traz, né? Conheça-te a ti mesmo, para depois, né, tentar conhecer o outro. Então, tá bom, vamos terminar o nosso estudo na paz de Jesus. Como eu disse, estão todos convidados lá para o nosso jantar. Luciano, você faz a nossa oração final, por favor, em nome de Jesus? E que Jesus nos dê uma semana abençoada, com muita paz, com muito amor e com muita luz nos nossos corações. Ele caminhava sobre as águas. Talvez o vento marulhasse os seus cabelos e a luz que dele reluzia o destacava naquele momento. Maravilhados, os discípulos o viam e ele convida Pedro, estende a mão. Pedro começa a caminhar em sua direção. Mas os medos, as ansiedades, as dificuldades lhe assomam e começa a afundar na água. Jesus o ergue novamente. Assim, Jesus, todos nós, quantas vezes, também assomados pelas nossas dificuldades, nos sentimos afundar. Quantas vezes a sua mão estendida nos ergue novamente sobre as dificuldades de nossas almas. Que os nossos olhos fixos no Cristo possam nos ajudar a caminhar todos os dias sobre quaisquer águas, turbulentas ou pacíficas, mas que nós possamos ter certeza de que Ele sempre terá a mão estendida para nós. Mestre querido, gratos estamos por esse banquete de luz, pela irmã que veio nessa noite trazer a sua experiência, o seu amor, seu conhecimento, a nos encher as almas nessa noite. Te agradecemos e pedimos, Mestre, fique em nós, reverbere em nosso coração, hoje e sempre, as palavras que hoje ouvimos. Assim seja.
Vou tentar. Né? Você ali, a Mônica. Obrigada.